É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor, onde eu trago convidados para falar sobre saúde para você. Lembrando que saúde não é brincadeira, por isso o propósito desse programa, para levar informações de qualidade para que você possa compreender um pouquinho mais esse universo. Hoje eu trago o meu personal, meu amigo atual, estamos trabalhando junto de exercícios em academia por mais de 2 anos, é o Daniel Senger. Olá pessoal, é uma satisfação Daniel. estar aqui, Rodrigo, obrigado pela oportunidade. Então hoje a gente vai falar das questões que envolvem o verão e atividade física, né? A exposição ao calor tem implicações bastante relevantes. Muito bem. O Daniel, gente, ele é professor de educação física e ele é pós-graduado em fisiologia do exercício, tá correto? Exatamente, Rodrigo. Que é uma das coisas muito importantes que a gente tem que pensar, porque às vezes a gente não dá a certa importância e acha que é somente, não falando de academia, fazer exercício físico. É muito importante fazer exercício físico, mas a correção do movimento, a postura para o movimento, a cinética, como é que tu vai fazer o exercício, ele tem um fundamento e existem os motivos. Então vou começar o programa contigo, Dani, falando uma coisa que é notável e que é importantíssimo para a saúde, que é tema de consultórios de cardiologistas, que é tema de consultório de ortopedistas, principalmente nesta época do ano, em que se nota uma migração de pessoas da inércia para a atividade física, porque eles passaram o ano inteiro procrastinando as atividades e agora, o verão, querem ficar sem camisa, querem ir para a praia, querem aproveitar mais o verão mesmo, começam a fazer mais atividade física. E, além disso, associado aos fatores externos que são corroborativos para a piora das coisas, que é o calor em excesso, o consumo de bebidas alcoólicas, a falta de sono pelas festas também de final de ano. Dani, como é que tu consegue ver isso da mudança das pessoas que do nada, agora eu vou jogar bola, vou jogar beach tênis, eu vou correr, vou me inscrever na academia, vou fazer tudo que eu não fiz o ano todo. Exatamente, Rodrigo. Esses meses que antecedem o verão, onde já começa a ter uma elevação da temperatura, né? A impressão que eu tenho é que a gente vive de uma maneira mais intensa, né? O dia fica mais longo, fica mais agradável da gente se expor a uma atividade esportiva, né? Mais convidativo. Tem a questão estética também, né? As pessoas, elas talvez até por estarem com o corpo mais exposto, elas começam a valorizar o corpo, né? Cultuar o corpo. E às vezes tem erros, né, que são cometidos em relação a isso, que pecam pelo excesso, às vezes a pessoa não está bem preparada e a motivação de estar bonito, de colocar uma roupa de banho no verão, ela é muito alta, né? Associado a isso, a gente tem essa questão que tu falou, né, das festas, né, dos encerramentos, né, de empresa, que a gente acaba consumindo um pouquinho mais álcool, aí no outro dia vai fazer uma atividade física, talvez ainda tenha um efeito de hidratação inadequada, né, que expõe, né, a um risco, né. Então, Rodrigo, eu vejo o seguinte, eu costumo falar, né, que o professor de educação física, ele tem 2 funções básicas, né? Uma função é estimular aquela pessoa que ela não gosta de fazer atividade física e orientar as que gostam, às vezes, até de forma excessiva, né? Então, a gente tem que dar uma seguradinha. E eu vejo o seguinte, aproximando desses meses do verão, é convidativo para algumas pessoas que não têm uma preparação física iniciar, né, de forma gradativa, com orientação, né, para que a gente não colha efeitos deletérios, né, e para que esse estilo de vida que foi adotado nesse período, ele tenha uma perpetuação, né. Eu acho interessante, acrescentando o que tu está falando, que corrobora com o teu assunto,
é que às vezes a pessoa do nada ela quer fazer exercício. E o fulano quer fazer igual ao Beltrano. Os amigos querem ir na academia junto e fazer igual. Só que eu acho muito importante que as academias tenham que façam uma avaliação, uma ficha pré-exercício. Uma avaliação da pessoa, biotipo da pessoa, história familiar, doenças pregressas, porque as academias em geral ou as atividades físicas em excesso de impacto geram muitas lesões, tanto musculares quanto articulares. Exatamente. E essa avaliação que fazem em algumas academias eu acho muito importante, porque ali o professor consegue detalhar e te encaminhar para um treinamento mais correto. Lembrando que tu não pode ir lá, se inscrever na academia e na primeira semana tu já querer fazer igual o teu amigo que já está 1 ano fazendo. Exato. Não dá, gente, não dá. Exatamente. E pode ser que em 1 mês tu esteja fazendo melhor que aquele 1 ano, porque o biotipo, a história genética da pessoa tem muito a ver também. Exatamente. Né? É Para isso ser aí. forte, para ser forte. Quem tem fibra muscular mais curta, Exatamente. fica parecendo forte mais rápido. Exatamente. Mas talvez aquele que tem a fibra muscular mais longa, é a pessoa mais longilínea, tenha mais força que o que tem a fibra. Tudo depende, gente. Então não é, eu vou para academia, eu vou ficar forte. Não é assim, eu vou correr porque eu quero perder peso. Devagar, Exatamente. ponderado, e cada um no seu ritmo e na sua orientação de preferência, né? Exatamente, Rodrigo. Esse realmente é um ponto importante, né? Que às vezes a pessoa está afobada, né? Em busca de resultado. Afobado é uma boa né? palavra. E aí... Tô afoito. Tá afoito, né? E aí ela, de fato, talvez não teria o resultado que um outro amigo já tem, né? Então, tem que começar com moderação, né? Uma coisa que eu sempre falo aqui no programa, para vocês lembrarem, a avaliação individualizada em qualquer coisa é o ponto fundamental. Seja que a gente fala aqui no programa, o neurocirurgião, o psiquiatra, a nutricionista, a fonoaudióloga, tu precisa individualizar e tratar aquela pessoa específica. É o tratamento individualizado que a gente sempre usa. Cada pessoa é diferente uma da outra. Exatamente. Dani, o que tu acha dessas modas assim? As modas vão, voltam, desvoltam e fica girando. Hoje a gente ouve falar muito, e mais internet, claro, que orienta. Atividades físicas tipo calistenia. Uhum. Tu tem alguma coisa para falar sobre isso, sobre o que é para as pessoas entenderem? Porque é o que hoje se ouve mais falar isso, né? Não, é um método bastante válido, né? Mas também, como a gente já tocou no assunto, ele precisa ter uma orientação, né? Não só copiar da internet, porque realmente o leigo vai acabar pulando algumas informações e acabar se machucando, né? Então, no verão também traz isso, né? De forma mais intensa, né? Que é a procura, às vezes, pelo exercício ao ar livre, né? E a calistenia é uma maneira interessante, né? De se fazer. Mas vamos ressaltar de novo que a orientação é de super importante, né? Calistenia é um exercício sem peso, né? É o peso sem do peso, corpo. peso do corpo. Exatamente, Rodrigo. Sobre a pergunta que eu vou te fazer agora, eu já estou afirmando que sim. Mas, sobre as pessoas, chegou no verão, agora eu quero fazer atividade física. Fala, o que tu acha? Se é uma vantagem, não é? Eu já estou afirmando, só para puxar assunto, que é uma vantagem. Nunca é tarde para começar. Mas faz a tua opinião aí como especialista, educador físico. Exatamente isso aí também, Rodrigo. Nunca é tarde para começar, né? O interessante é a gente não ter pressa, né? Para ter os resultados, né? Então, Rodrigo, o importante é a gente pensar num processo de longo prazo, né? De fato, os melhores resultados eles são colhidos, né? No longo prazo, né? A gente não pode pensar só naqueles meses, só naquele verão, né? E sim pensar nos próximos verão, pensar na saúde, né? Que a pessoa está promovendo ali com a atividade física, né? Lembrando, né, que qualquer atleta profissional, ele precisa de treinamento contínuo por um ano todo. E orientação, alimentação, Exatamente. Suplementação, Exatamente. noite de sono bem dormida. Sim, sem dúvida. É o que a gente chama no meio atlético, no meio esportivo, de periodização, né? Então a gente vai ter uma programação que ela é adequada com cada fase do ano, né? No caso de um atleta, na fase dos jogos, ele tem uma característica, né? Na pré-fase ele vai ter outra característica, né? Então para a gente é igual, né? A gente vai começar, uma pessoa sedentária vai começar a fazer atividade, primeiro vai passar por um processo de adaptação, né? Do organismo, conhecer o esforço, né?
Só depois a gente vai fazer o exercício de forma mais intensa, né? Só depois que a gente vai pensar na questão estética mesmo, né? Nada impede também, né, gente, de a pessoa em setembro ali quer se melhorar para o verão, fazer ajuste na alimentação, já buscar uma atividade física, vai trazer melhoras, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde, exatamente. Tu falasses de jogos, gente, jogos, telas, crianças e adolescentes. Eu sei que a gente já conversou sobre isso e tu pode nos contar um pouquinho. A falta de compreensão corporal desses adolescentes que procuram agora exercício depois de anos na frente de um videogame, no joguinho, ou no computador, ou nas telas, nos tablets e celular. Sim, Rodrigo, esse é um ponto também muito importante, né? Porque a gente tem um período aquisitivo de habilidades motoras, né? Imagina só aprender a dançar com 12 anos de idade, né? Versus aprender a dançar com 40 anos de idade, né? É uma dificuldade muito grande, né, na vida adulta, né? Quando a gente já está mais maduro, a gente custa aprender, né? Então passei da fase, não vou ter mais jeito para dançar. Eu também não, Rodrigo. Mas o que eu queria te falar é o seguinte, né? As crianças, infelizmente, elas estão dedicando muito tempo à tela, né? Aos jogos eletrônicos, né? E deixando passar uma fase que é crucial, né, no desenvolvimento, que tu estar aprendendo uma atividade motora, né, tendo uma variedade de gestos, né, que isso vai refletir para o resto da vida, né. Por isso que no currículo primário tem, né, educação física dentro da escola primária. Poderia até ser mais, né, ter mais horas, né, uma pena que não, né. É importante para o conhecimento corporal, né? Exato, exato. Depois, na vida adulta, é bastante difícil, né? Embora também uma academia de musculação, ela é bastante acessível em termos de condição motora, né? Os exercícios normalmente são simples de se fazer, né? Mas interessante que é o grande percalço desse trajeto, e que não é desdenhando nenhuma academia, é porque às vezes o investimento acaba sendo caro e falta orientação para esses novos adolescentes, para não chamar pré-adolescentes ou adolescentes, no início da sua atividade física. Sim, sem dúvida, Rodrigo. Sobre isso, tu gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que é uma atenção dos pais, né? A gente vive, às vezes, tem uma rotina muito corrida, né? É diferente da nossa geração, né, Rodrigo, onde a gente estava na rua sempre fazendo atividade, né? Então é uma atenção dos pais em relação ao desenvolvimento das crianças, né? É o cuidado do novo mundo perigoso, né? Exatamente, né? Que a gente acaba tendo um ônus que é bem delicado, né? Talvez daqui a uns 20 anos a gente tenha a noção do que vai ser isso aí. Com certeza, Mas né? de contramão existe toda uma influência de redes sociais, internet, sobre alimentação saudável, atividade física. Sem dúvida, valorizando, né, o tema da atividade física, né? Isso aí também é uma coisa que mudou ao longo dos anos, né? Isso sobre a saúde até. Quando eu era criança, e tu também, a gente via a cada intervalo de filme da TV, ou a cada intervalo de novela, propaganda de cigarro. Sim, sem dúvida. Era muito vendido. Era sim. E já existe, a gente consegue perceber hoje, uma mudança de hábitos da gurizada dos 20, 30 anos. Sim. Certo? Mas tem mais coisas vindo por aí que vamos falar depois do nosso intervalo, do nosso apoiador master. Até breve. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega desse presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Então, gente, voltando sobre, a gente vinha falando de propagandas do passado, o mercado é muito evolutivo, ele parece uma inteligência artificial crescendo junto. Sim. Como inimigo. A gente falou sobre o tabagismo mudou, o padrão das pessoas fumarem menos, mas agora já inventaram a função desses vape aí, que é um tabaco mais forte, na verdade nicotina, fantasiada de gostinho bom, para que a gurizada mande ver. E é droga, né, gente? Então, cuidado, tudo que falam, que vendem na internet, nem sempre tudo é bom e nem tudo que teu amigo faz é bom para ti também. Com certeza, sem dúvida.
Sobre velhas práticas, Dani. Velhas práticas. As pessoas acreditam, algumas, que quanto mais calor e mais eu estou suando naquela atividade física, melhor ela é para mim. Sim, sim, existe isso, né? Existe esse conceito. E, na verdade, não, né, pessoal? Já se associou muito a perda de suor com emagrecimento, isso no meio leigo, né? E não tem nada a ver, né, gente? A gordura, inclusive, ela sai pela respiração, bem de pouquinho, né? Realmente de pouca eficiência, né? Mas pelo suor, não. Né? Imagina se a gordura fosse eliminada no suor, como é que ia ficar a roupa da gente, né? A gente não pensa às vezes nisso. Ia virar graxa, azeite no final do dia. Ia virar um azeite, né? Ia ser uma nojeira, né, Rodrigo? Um pouco a gente perde de gordura da pele, das glândulas da pele sebáceas. sim, né? Mas a gordura do tecido adiposo, ela não é eliminada no suor, né? A gente perde água e essa água, Rodrigo, ela é muito importante, né? Porque essa água ela veio do sangue, né? É o plasma, né? Tu desidrata. Desidrata e isso aumenta o trabalho do coração, né? E expõe o organismo a um risco bastante aumentado, né? Até uma situação de infarto do miocárdio, uma parada cardíaca. Estresse oxidativo metabólico. Estresse oxidativo, exatamente. Né? Então a gente tem uma série de adaptações que são feitas ao calor, né? Que a gente consegue, inclusive, perceber bem nitidamente, né? Um é a sudorese, como a gente falou, né? O aumento do suor. Então, o sangue ele começa a ser redirecionado para a pele, né? E isso, só esse fato, né? Então, imagina assim que a gente está fazendo exercício, o músculo está trabalhando, né? E ele tem uma demanda de sangue muito alta, né? Aí agora, a pele também tem essa demanda para conseguir expulsar o calor para fora, né? Então a gente vai ter uma frequência cardíaca mais alta, uma frequência respiratória também mais alta, também para eliminar o calor na forma de vapor, né? Tu estimula, na verdade, passando o calor, um outro problema, um outro estresse, Sim. Uma nova inflamação. Exatamente. E uma nova inflamação liberam vários fatores, inclusive o nosso cortisol pode se alterar todo por um estresse oxidativo que tu gera sem necessidade, por tu estar fazendo velhas práticas no exercício Exatamente. físico. Olha que interessante, Rodrigo. Por tudo isso que a gente relatou agora, né? A performance no exercício ela é menor quando a gente está superaquecido, né? Então, é igual o carro, né? O carro precisa aquecer, mas se ele esquentar demais, funde o motor. Funde o motor. Então, a capacidade da gente de gastar energia é reduzida, né? A fadiga ela vem antes, né? Então a lesão muscular vem A lesão muscular vem antes, tem as proteínas de choque térmico, né? Que elas aumentam a lesão muscular justamente pelo mecanismo dos radicais livres, né? Então a gente tem uma capacidade de fazer exercício no calor que ela é menor e aí nesse sentido a gente vai ter um gasto de energia também menor, né? Agora, Rodrigo, o interessante é o seguinte, o organismo consegue se adaptar, né? O organismo consegue se adaptar ao calor e esse é um tema bastante interessante e de certa forma novo, né? Começou a se observar o seguinte, né? Aquele cara do ambiente frio, o cara lá da Europa, lá dos países mais do norte, né? Que eles iam numa Olimpíada, né? Em lugar quente, eles tinham um desempenho aquém, né? Da sua capacidade, né? E quem já era do país quente, ele conseguia manter. Né? E quem é do quente vai para o frio? Congela. Aí é que tá, Rodrigo. Ele tem benefício. É como se fosse a altitude, né? O cara que está no alto da montanha, quando vem para o nível do mar, ele tem um desempenho maior, né? Então começou a se observar o seguinte, ó. Dá para a gente promover treino com o calor, né? Tu coloca o cara a treinar no calor e quando ele vai para o frio ele tem melhor desempenho. Quando ele vai para um ambiente quente, ele também melhora o desempenho, né? E o cara que treina no frio? O cara ele tem melhor desempenho. Desempenho no frio, né? Quando ele vai para o calor, ele perde, né? Aí é isso que eu queria me referir. Mas então por que as pessoas fazem essas... É uma nova moda, enfim, é para diminuir a inflamação, para vasocontrair os vasos da periferia.
Gelo, entrar em banheira de gelo. Isso, diminuir a inflamação, diminuir a percepção, às vezes, de dor, né? Porque ele sensibiliza os neurônios. Tá, mas isso daí não é para melhorar a performance, isso é mais para inflamação local. O gelo é para recuperar, né? Então, acaba também impactando a performance, porque talvez no outro dia tu esteja mais apto a realizar o esforço novamente, né? Uma regeneração mais precoce. Uma regeneração mais precoce, tem tudo a ver com performance, né? Eu estive ontem falando com um amigo que tu conhece também, mas eu não vou citar ele agora. Ele me falou o seguinte, que ele não gosta de treinar lá na academia que eu estou agora. Porque lá ele não sua. Falei, não, cara, para com isso. Daí ele, não, eu não gosto, cara. Para mim eu me sinto bem, eu preciso estar suando, eu preciso sentir que eu estou fazendo exercício. E eu vou lá, eu não vou mais, por sinal ele falou, porque lá eu ia, não suava. Eu falei, tu não suava pelo seguinte, tu encontrava um monte de amigo, tu conversava mais que fazia exercício. Daí por isso tu não suava. Sim. E se tu fizer o exercício, eu acho que tem um rendimento bom com conforto. Exatamente. Diferente de ir para um lugar que não tem um ar-condicionado e tu vai fazer exercício na frente de um ventilador com vento morno soprando em ti. Exatamente. Rodrigo, então o mecanismo que eu falei antes, a gente está pensando num maratonista de desempenho, né? Aí é uma outra situação, né? Agora, o praticante da academia, né, ele tem que estar confortável, né? O superaquecimento, ele vai aumentar a fadiga, né? E se aumentar a fadiga, ele não consegue treinar na mesma intensidade, né? Então ele vai estar perdendo tempo, né? A gente não vai na academia para treinar levinho, né? Uma experiência que tu teve e eu tive também, que eu fui um atleta nadador, não me tornei profissional porque eu tinha outro objetivo de vida, como tu também fosse nadador. Tu te lembra, assim, dos teus treinos ou das competições, das piscinas geladinha, que logo tu entrava para o aquecimento, tu achava horrível, mas que era uma sensação muito melhor de fazer as tuas provas, do que das piscinas, tu chegava lá, parecia sauna? Com certeza, né? Não tem rendimento, isso é uma coisa interessante, né? Porque essa relação com o ambiente, o tipo de atividade que vai se fazer, está completamente relacionado com essa termorregulação, né? A gente na água, a gente tem um mecanismo de convecção, né? Que é quando o fluido passa pela pele. Refrigera e passa o calor. Radiador do carro. Exatamente. Então, dentro da água, com uma temperatura mais baixa, assim, a gente tem uma melhora de desempenho, né? É bem relatado, né, Rodrigo, que próximo de 20 graus a gente tem o melhor desempenho, né? Inclusive, tem um órgão que chama Colégio Americano de Medicina do Esporte, que traz diretrizes, traz informações, né? Eles fazem análise das pesquisas que estão sendo lançadas na área, né? Que eles dizem o seguinte, acima de 28 graus a gente está sob risco de saúde, né? Então a gente deve fazer atividade ou abaixo dessa temperatura ou com cuidados específicos, né, para a temperatura mais alta. Por exemplo, a FIFA ela recomenda que em 32 graus ela tenha as partidas de futebol elas sejam interrompidas por algum período para o pessoal conseguir se hidratar, refrigerar, se hidratar, né? Porque realmente tem impacto na saúde negativo, né? Sobre refrigerar, a roupa é muito importante para atividade física. A roupa é né? importante, com certeza. A gente precisa de superfície corporal exposta para fazer a troca de temperatura. Ou a superfície protegida no frio. Ou a superfície protegida, exatamente, né? Mudando o assunto, tu como ex-triatleta, posso dizer ex? Pode falar ex. Ex-nadador. Não Sim. que a gente desaprenda, tá, gente? Porque a gente, quando fala ex, é que abandonou aquela atividade na vida. Quando tu te deparas hoje com treinamento de um professor educador físico, professor de educação física, quando uma pessoa fazendo atividade física passa mal e não tem nenhum médico para te dar suporte ao lado, como deparar a situação, vocês professores, como vocês se reportam às pessoas para eles entenderem? Sim, importante pergunta, Rodrigo. E realmente, como o Rodrigo falou, o superaquecimento, né, essa condição aí de exposição ao esforço no ambiente quente, pode trazer consequências que, de fato, a gente pode precisar de médico. Seria importante a gente ter um médico, né? Mas nem sempre é possível, né? Às vezes a gente está mais afastado, enfim. A gente precisa refrigerar, né? Precisa de sombra, né? Precisa reidratar, precisa ter a pele exposta, né? Pode se molhar com água gelada, assim funciona muito bem, né? Mas é essa situação, né? De refrigeração, né? Adaptação para o calor seria essa, então. Aqui eu estou dando minha colinha para nós ter um assunto Sim.
seguido? A adaptação do calor, Rodrigo, seria no volume plasmático, né? A gente armazenar mais água no sangue, né? Para conseguir proteger o músculo que está em atividade, para ele continuar funcionando e fazer a troca, né? A gente tem uma maior massa também, né? Então consegue conservar a temperatura de forma melhor, né? Tem um outro mecanismo que é bastante interessante, Rodrigo, que diz respeito à eliminação de sal no suor, né? E essa é uma condição bastante delicada, né? Principalmente para atividade de longa duração, né? Então, imagina que um ciclista ele sai para pedalar 3, 4 horas e ele vai sentindo sede e vai tomando água, né? Por outro lado, ele está perdendo suor e está perdendo sal. Então, a gente está baixando cada vez mais a concentração desses eletrólitos, que pode levar a uma parada cardíaca, né? Que é o nosso grande problema, que eu falei que era dos consultórios de cardiologistas e de ortopedistas também. Exatamente. O ortopedista pelo estresse, né? Pelo trauma não trabalhado e a musculatura ao redor não estar preparada para aquilo. Exatamente. E os cardiologistas pelo estresse oxidativo, calor em excesso nesse período. Exatamente. Então, Rodrigo, uma das adaptações que tem relacionado a isso é super interessante, né? Porque a gente passa a suar mais e mais precoce em relação ao início da atividade, mas a gente perde menos sal, né? E aí a gente consegue manter esse equilíbrio, né, de forma mais acentuada, né? Então a gente consegue observar o seguinte, ó, frequência cardíaca mais baixa para um indivíduo treinado no calor, para o mesmo esforço e mesma condição climática, né? É bem interessante, né? Muito bem, gente, o nosso tempo já está terminando. Passou rápido, não conseguimos falar além da fisiologia, falar do movimento, da biomecânica, podemos fazer em outro momento, Dani. Com certeza. Eu te agradeço a paciência de vocês por estar nos acompanhando. Tu quer deixar aí teu arroba, se quiserem te mandar perguntas, se quiserem te seguir? Sim, pessoal, eu agradeço a atenção. O meu contato está em Treinador Daniels no Instagram, então vocês podem estar me chamando por ali, tá? Muito obrigado, pessoal. Gente, obrigado mais uma vez pela paciência de vocês. Mande suas dúvidas e perguntas para que cada dia possamos melhorar mais o programa, levando informações de saúde para você. Lembrando, saúde não é brincadeira. Obrigado, até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.